Analisando então quando que um ponto pertence à bissetriz dos números ímpares. Lá no conteúdo está dizendo que para que um ponto pertença à bissetriz dos números ímpares, suas coordenadas têm que ser iguais. O que são as coordenadas? Então, a bissetriz dos números ímpares ela é representada por, talvez a imagem não sei se ficou boa, aqui está escrito B13. Ela é representada pela sigla B13. Então, um ponto para pertencer a essa bissetriz, ele tem que obrigatoriamente, você tem que analisar as coordenadas dele. Vou voltar aqui. Então, aqui eu tenho um ponto. Eu tenho um ponto que ele está no eixo X. Ele está no eixo X com um valor de 3 e no eixo Y um valor de 3. Então, como a definição diz que eles têm que ter coordenadas iguais, vamos dar um nome para esse ponto primeiro. Vou dar um nome pelo ponto P, pode ser ponto P. Quais são as coordenadas desse ponto que eu expliquei para vocês na atividade anterior? Aumentou demais aqui. As coordenadas desse ponto são... Deixa eu só ajustar aqui que vai ficar muito pequeno aqui. Vai ficar ruim de vocês verem. Aqui então. As coordenadas desse ponto elas são ponto P, então é o nome do ponto. Qual é o valor que tem para o eixo X? No eixo X vocês têm o valor de 3. Então as coordenadas para X será de 3. E para Y, o valor que vocês têm para o eixo Y será de 3 também. Então, como a definição diz... Deixa eu trocar de ferramenta aqui. A definição, então, ela diz que para que pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares, as coordenadas têm que ser iguais. Então, aqui dá para ver que as coordenadas do ponto P para o eixo X é igual à coordenada para o eixo Y. Então, ela pertence. Então, qualquer ponto que esteja dos dois lados iguais para X e Y, ela pertence. Nesse caso aqui embaixo. Aqui embaixo, esse outro ponto aqui. Poderia ter qualquer nome para ele. Vamos dar o nome para ele de ponto B. As coordenadas dele são -2. Vou trocar de lugar aí. Então, ponto B. Coordenadas do ponto B são -2 para X e -2 para Y. Então, elas são iguais também e pertencem à bissetriz dos números ímpares, dos quadrantes ímpares. Por que quadrantes ímpares? O que é um quadrante ímpar? Eu expliquei para vocês no vídeo anterior que a gente tem o plano cartesiano, ele é dividido pelo eixo X e pelo eixo Y. Ele se divide então em 4 quadrantes. Vamos pegar uma cor verde aqui para não confundir vocês. Eu tenho o primeiro quadrante, eu tenho o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Qual desses quadrantes tem um valor ímpar? O número dele é ímpar, então é o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. O número 2, que é o segundo quadrante, e o 4 são pares. Por isso, então, esses valores pertencem aos quadrantes ímpares. E agora, na continuação, então, os quadrantes pares. Lá na definição, então, tem que um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes pares ela é representada pelo B. Vou voltar aqui.
B24. Elas pertencem então a essa bissetriz se as suas coordenadas são opostas. O que seria então a coordenada oposta? Eu tenho aqui, vamos definir aqui o ponto, deixa eu pegar um ponto aqui. Aqui então o ponto X, ponto S. Opa, pequenininho aqui dele. Então, o ponto S. Quais são as coordenadas do ponto S? Para o eixo X. Para o eixo X, então, ele está com o valor de 2, porque se eu traçar uma reta aqui, então, ele vai ser 2. Deixa eu trocar de cor aqui, eu queria cor vermelha. Não deu certo. Enfim, então vai... Não, vamos achar a cor vermelha. Agora sim. Então, para o eixo X, ele será o número 2 como valor, e para o eixo Y será menos 2. 2, peraí. As coordenadas de X, então, é 2 e de Y, menos 2. Então, dá de observar que elas são opostas. Então, o requisito para pertencer aos bissetrizes dos quadrantes pares, as coordenadas têm que ser opostas. Então, analisando aqui, deu de perceber que elas são opostas. Da mesma forma, então, que eu expliquei antes. Então, esse aqui é o segundo quadrante, por isso que o número 2 é um número par, então é um quadrante par. E este é o quarto quadrante, por ser um número par, o quadrante então pertence ao quadrante de números pares. Então, sempre para pertencer a uma bissetriz, tanto x quanto y, os valores têm que ser iguais, o mesmo número, mas para pertencer aos pares eles têm que ser opostos. Nesse caso aqui, eu tenho o 2 que é positivo, ele é oposto ao menos 2 que ele é negativo. E no exemplo anterior, então, eu expliquei para vocês, para pertencer a esse quadrante, eles são iguais. Então, os quadrantes ímpares, sempre o valor que tem para x será igual ao valor de y. Dessa forma.